Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefísica 10.0. Professor Saulo de volta para mais uma da continuação das sagas de questões sobre potência e raiz e um pouquinho mais tarde um pouco discutindo sobre questões de logaritmo. Questão essa que eu tirei do FME, Fundamentos de Matemática Elementar, e que traz a noção básica para a gente responder as questões de logaritmo um pouco mais tranquilas. A questão pede para a gente simplificar tanto essa questão quanto a próxima que eu vou gravar também e trazer algumas outras que são mais elegantes e que podem assustar. Vamos lá. A questão pede para a gente simplificar, calcular o valor dessas expressões. Aí tem gente que já se pergunta assim: por onde é que eu começo essa bagaça? Então, né? Aí eu digo assim, meu estudante, o que a gente já viu de potência? Inclusive um abraço para todos vocês novamente do projeto de extensão da UNB do qual eu faço parte. Vocês sabem, é com vocês mesmo que eu estou falando. A gente estudou algumas propriedades de potência que são válidas a partir dos números reais. E com isso, nós vamos acabar utilizando literalmente o que elas nos trazem. Fechou? Vamos lá. A gente tem bases negativas, expoentes negativos. Nós vamos trabalhar com o que nós já sabemos. Por exemplo, assim que a gente ter o caso de expoentes negativos, nós vamos sempre priorizar trabalhar com operações de propriedade de potência que vão ter esse expoente sempre positivo. Com isso, o que nós temos? Esse 2 elevado a menos 1, nós vamos inverter o sinal desse expoente. O sinal desse expoente negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. O inverso de 2 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado à primeira. A matemática permite a gente fazer isso, certo? Por quê? Quando não chega a ser uma definição, mas uma propriedade que facilita a gente a calcular potências, essa parte da matemática básica. Menos 2 ao quadrado, e esse sinal aqui de menos que está de fora, ele vai influenciar depois, mais tarde, a gente consegue ele lá. Menos 2 ao quadrado fica 4. Mais menos 2 elevado a menos 1. Novamente, utilizando as operações e propriedades de potência com expoentes negativos. A gente, quando tem o expoente negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Ficando, e aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque estando menos 2, isso vai ficar menos meio elevado a 1. Tudo isso sobre 2 ao quadrado, que fica 4, mais, novamente se repetindo, o 2 elevado a menos 2. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Certo, já temos bastante coisa aí ao nosso favor. E reparem no seguinte, que maravilha. Alguém já sabe o que vai acontecer aqui, né? Ou não? Elevado à primeira, os dois com sinal trocado. Gente, vai cortar, vai zerar. E caso vocês não estejam tirando isso, nós vamos escrever aqui. 1 sobre 2 menos 4 mais, olha só que maravilha, qualquer número, seja ele positivo ou negativo, elevado à primeira potência, sempre dá ele mesmo. Mais 1 menos meio. E nós vamos ter um joguinho de sinal aqui, hein? Tudo isso sobre 4 mais
numerador ao quadrado sobre denominador ao quadrado. Isso fica 1 sobre 4. Vamos lá. Meio, reescrevendo tudo. Meio menos 4. E olha só. Mais com menos na multiplicação sempre dá menos. Vai ficar menos meio. Tudo isso dividido por 4 mais 1/4. Ótimo. E olha só, como eu tinha dito para vocês, meio com menos meio, acabou, zerou. Isso fica, o resultado dessa simplificação fica menos 4 sobre 4 mais 1 sobre 4. Tudo isso vai ficar como menos 4 sobre... E aqui a gente tira o mínimo, ou faz a multiplicação cruzada, já que temos o denominador 1 aqui, né? Tirando o mínimo, isso vai ficar 4 vezes 4, 16, com mais um 15, 15 sobre 4. Agora, calculando o valor final, a gente tem divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Menos 4 sobre... Opa, sobre não. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 sobre 15. E olha só. Não dá para simplificar por 1 aí, né? Eu imaginava que iria simplificar, mas não deu. A conta final, o valor final dessa expressão fica menos 16, menos 4 vezes 4, né? Menos 16 sobre 15. Dá para dividir por mais algum membro aí? Dá para dividir por 2 embaixo, mas não dá por cima, mas não dá embaixo. Por 3 não dá em cima e dá por 3 embaixo. Ou seja, a gente diz que essa fração é irredutível porque são números primos entre si. Fechou? Temos aí o resultado dessa primeira expressão. Quem quiser tirar um print, nós vamos passar para a próxima e para outras duas bem mais cabulosas, que no final se resumem apenas em utilizar essas propriedades de potência. Fiquem à vontade, tirem um print. Voltando para a segunda questão, para essa segunda continha aí. Dá para dar uma confundida com produto notável? Dá. Por quê? Imagina que a gente tem, pelo menos por essa parcela aqui de cima, quando a gente tem duas parcelas ao quadrado e essas parcelas estão com a operação de subtração, a gente pode abrir isso no produto da soma pela diferença. Porém, com esse sinal negativo, já bagunça tudo. Novamente, o mesmo processo da questão anterior. Vamos trabalhar com o que a gente sabe sobre potências. O 3 ao quadrado, vamos deixar aí por enquanto. Menos o 3 elevado a menos 2. A gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Isso sobre 3 ao quadrado, deixa lá bonitinho. Já já a gente trabalha com ele, mais 3 elevado a menos 2, inverte de novo e troca o sinal do expoente. Que maravilha! Vamos lá! Parece que isso tudo no final, será que vai dar 1? Vai não, tá doido? Nunca que isso vai dar 1. Ou não sei, né? Talvez. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9.
3 ao quadrado 9, mais 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9. Que maravilha! Tirando o mínimo múltiplo comum, tanto em cima quanto embaixo, nós temos 9 vezes 9, 81, 81 menos 1, 80, 80 sobre 9. Embaixo, 9 vezes 9, 81, 81 mais 1, 82. 82 sobre 9. Divisão de frações, conserva a primeira, 80 sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda, 9 por 82. Como a gente está diante de uma multiplicação de dois números, esses números são racionais, são escritos em forma de fração, e percebam, se a gente for trocar a ordem, tanto de um quanto de outro, e na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, a gente pode fazer isso. Diante disso, a gente pode simplificar esse 9 com esse 9. Isso vai acabar dando 1. Ou seja, 80 sobre 82. Que simplificando por 2, em cima e embaixo, por 2 dá 40, por 2 dá 41. A gente tem uma fração irredutível aqui. Já que 40 e 41 são números primos entre si, ficamos com esse resultado. Fechou? Questão mais curta, um pouquinho mais tranquila, um pouco mais light. Vamos passar para algumas que são bem mais casca grossa, mas que com o que a gente já tem sobre potência, nós conseguimos fazer algumas coisinhas. Quem quiser tirar o print novamente. Mais uma. Rapaz, essa é uma casca grossa. Sério, nem tanto. A gente tem boas coisas aí. O caminho mais difícil a gente pode fazer com esse aqui, que seria o caso da gente inverter a base, já que nós estamos com um número, inverter a base do equacional do expoente, ou podemos fazer a distributividade não, a potência da potência para cada um desses números. É o critério que eu vou utilizar para depois a gente simplificar e ver quanto que dá isso aí. A questão pede para a gente simplificar no caso, considerando que A vezes B, o produto de A e B sempre dá diferente de zero. Vamos lá. Quando a gente tem o produto de dois números com potência de uma potência, a gente faz o quê? A gente eleva cada um desses produtos a esse expoente. Então, esse A menos 2 elevado a menos 2 vai ficar A elevado a menos 2, novamente elevado a menos 2, vezes o B elevado a 3 vezes menos 2, que multiplica A elevado ao cubo vezes elevado ao cubo novamente, que multiplica o B a menos 2 elevado à terceira potência. Esse númerozinho aqui pequeno é um 3. Vamos lá. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Isso é A que elevado a menos 2 que multiplica menos 2. Vezes o B, ficando a mesma coisa, B que elevado a 3 vezes menos 2,
vezes A elevado a 3 vezes 3, que dá 9, vezes o B elevado a menos 2 elevado a 3. Gente, por conveniência, a gente não gosta de trabalhar tanto esse caso quanto esse caso, os expoentes negativos estão dentro do parêntese, por conveniência a gente altera a ordem deles. E a potência de potência tem essa regra, essa operação válida. O que eu vou fazer? Vou deixar no mesmo caso que a gente fez com A elevado a esses dois expoentes. Vezes B elevado a menos 2 vezes 3. Que maravilha! Vamos lá. A elevado a menos 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 2, isso é a quarta. Vezes B elevado a 3 vezes menos 2, B a menos 6. Vezes a nona, a gente não tem muito o que fazer, vezes o B, temos quase a mesma situação, né? Só trocou a ordem em que os expoentes estão dispostos. Isso é B elevado a menos 6. Tá bom. E olha lá, a gente tem a seguinte questão. Trabalhamos com a primeira propriedade em sala de que quando a gente tem potências de mesma base, multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Olha só que maravilha, a redução disso tudo é isso aqui, então vamos simplificar. A quarta vezes a nona, isso é a quarta mais 9. A elevado a 9 com mais a 4 mais 9, que dá 13. Vezes B elevado a menos 6 mais o menos 6, que dá menos 12. Vocês podem encontrar tanto dessa forma quanto da outra, que pode ser a forma simplificada disso tudo. Isso fica 1 sobre B elevado à 12ª, que fica igual a A elevado a 13 vezes 1 sobre B elevado a 12. Fechou? Eu vou finalizar esse vídeo para ele não ficar muito longo. E nos próximos a gente vai discutir e fazer outras questões que sobraram, fazer simplificação de radicais e começa a trabalhar com logaritmos. Se você gostou, se divertiu e, sobretudo, entendeu, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Para mais questões como essa, traga para a gente faz e resolve todas as suas dúvidas. Tamo junto, valeu!